Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vou continuar então aqui a leitura do Dieta Espiritual, falando aí sobre preocupações, e esse pedacinho fala como combater ou transformar a profecia autorrealizável em algo positivo. E ele traz mais informações sobre isso, coisas que eu inclusive já comentei antes, né? Que tem um livro que fala sobre a vantagem da resiliência, né? Da gente conseguir contornar situações, lidar com mudanças, pressões e adversidades, mas não perder a nossa essência, não perder, conseguir voltar ao nosso centro, né, ao nosso eixo, ao nosso equilíbrio, para a gente estar mais harmonioso, né, por dentro. E esse texto, né, continua falando sobre a profecia autorrealizável ela não ser só negativa, né? A gente pode usar ela fazendo e causando um efeito positivo também. E fala aqui que tanto o otimismo quanto o pessimismo tendem a ser profecias autorrealizáveis. Se você espera um resultado satisfatório, o seu cérebro destaca os pequenos acontecimentos e as oportunidades que podem ajudar você a alcançar o resultado, né? Esse resultado aí satisfatório que você está procurando, né? Que você acredita, que você espera. Quando você espera algo positivo, você já começa a filtrar todos os acontecimentos, os pequenos sinais que acontecem quando a vida está acontecendo, né? Então, o seu cérebro te ajuda a filtrar, né, esses acontecimentos da sua vida e todas as oportunidades que podem te ajudar. Né? Você começa a filtrar melhor no sentido positivo as experiências que você passa para conseguir esse resultado mais satisfatório. Né? Então, seria a visão do otimista, digamos assim. E já na visão do pessimista, né, no caso, se você espera um resultado adverso, né, um resultado negativo, seu cérebro ele faz você pensar, você sentir e você agir para alcançar esse resultado esperado também. Então, o modo como você espera, o que você espera das situações e o que você acredita sobre as situações vai moldar o modo como você vai se sentir, né? O seu estado de espírito, digamos assim, em relação àquela situação. Se você acha que vai dar certo, todo o seu corpo, cérebro, coração, sentimento, energia vai te fazer enxergar a situação de uma forma diferente, vai fazer você agir e lidar com a situação de uma forma mais positiva, né? Então vai te favorecer você conquistar aquilo, você lidar por aquela situação de uma forma melhor. Agora, se você acredita que a situação é muito ruim e você espera coisas muito ruins de uma situação, de algo, com certeza toda a perspectiva muda, né? Você vai conseguir só enxergar coisas ruins, você vai só esperar coisas ruins, isso vai fazer com que você se feche, isso vai fazer com que você não busque certas soluções, porque se já é ruim, por que você vai correr atrás de algumas coisas, né? Então, isso te coloca numa postura também diferente, né? Fazendo com que realmente aquilo que você acredita realmente aconteça também. Então, as pessoas que se consideram aí sortudas, elas enxergam as situações felizes e resolvem agir. Enquanto as que se acham azaradas se veem e se sentem derrotadas pelos acontecimentos infelizes. Na verdade, a gente tem nossos altos e baixos, né? Eu acho que não é uma pessoa se considera sortuda sempre e que ela nunca passa por nada difícil. Mas acredito que quando as pessoas se acreditam de um modo geral, né, nas situações mais sortudas, elas tendem a enxergar um lado positivo das situações, mesmo quando acontece algo que não é agradável para ela. E já as pessoas que se sentem azaradas, né, elas tendem a enxergar tudo na vida como algo sendo castigo, como algo sendo ruim, e acabam reagindo ou não reagindo, né, às situações, ou reagindo de uma forma bem que não colabora em nada para ela, digamos assim, não traz nada de benefício, né.
ele fala também que no passado os seres humanos não compreendiam que as suas crenças, fossem elas otimistas ou pessimistas, criavam uma profecia autorrealizável. Então, antigamente a gente não sabia, né, que a gente podia, com as nossas crenças, independente se fossem positivas ou negativas, né, a gente acabava criando algo, materializando algo na nossa vida através das nossas crenças. E agora a gente sabe que os seres humanos eles tendem a interagir com o mundo de uma forma que faz as nossas crenças, né, os nossos preconceitos e as nossas previsões se confirmarem. Né? Então a crença ela é um conjunto de ideias, né, que a gente tem, que a gente acaba confirmando durante a nossa vida. E isso gera certos preconceitos também, né? Às vezes a gente vive uma situação com uma pessoa e aí generaliza como se aquilo valesse para todo mundo, né? E às vezes a gente coloca também previsões, né? Porque se uma pessoa é assim, então todas elas vão ser também. E aí isso é um tipo de previsão. Então, se eu for até tal lugar e tiver uma pessoa X daquele jeito, então vai acontecer tal coisa, vai ser desagradável. Né? Então a gente acaba fazendo essa previsão e a gente acaba tornando a situação desagradável exatamente por a gente ter essa postura, esse pensamento, entende? Então, o que a gente pensa, o que a gente acredita, influencia diretamente no modo da gente agir. E aí acaba, né, como a gente age, tem sempre uma reação e tem toda uma interação do meio com as pessoas, situações, acontecimentos. E o filtro também, o filtro que cada um tem diante dos acontecimentos que acaba prejudicando muitas vezes, né? Ou beneficiando, depende de como a pessoa lida com a situação, do que ela acredita, de como ela espera, né? Quais são as expectativas que essa pessoa tem sobre outra pessoa ou sobre uma situação. Acaba também moldando aí o modo como a pessoa vive, né? As situações na sua vida. E eu posso contar um exemplo meu nesse caso, quando começou a aparecer muitas pessoas querendo muita coisa gratuita minha, né, de atendimentos, pessoas vindo fazer umas parcerias furadas, sabe, que só o outro ganhava, eu não ganhava nada e ainda trabalhava pro outro, digamos assim, né, e eu não tinha garantia nenhuma que o outro ia me pagar, enfim, só parecia furada pra mim. E aí eu ficava desmotivada, eu ficava, ai, mas só parece gente, né, umas pessoas pra eu atender e em geral, nossa, não dá certo isso daqui, e ai, que chato, né, e aí toda vez que aparecia cliente, que era que eu entendia que toda indicação, porque acho que umas 3 vezes veio gente por indicação e aí elas vinham com uma expectativa super alta, bem ilusória do que era o meu atendimento, porque tinha vindo por indicação. E aí era atendido por mim e não gostava, não falava nada, não dava retorno, não era uma pessoa muito aberta para conversar, enfim. E eu não gosto, né? Eu gosto de conversar, eu gosto de ter esse tete a tete com a pessoa para poder ajudar da melhor forma possível. E aí eu acreditei, eu criei na minha cabeça por conta dessas 3 experiências, eu acho. Algumas foram poucas, mas foram seguidas, assim, por indicação. E aí eu criei a crença na minha cabeça, porque eu constatei na minha vida, né, que clientes que vêm por indicação não é bom, não era legal. E aí o que acontecia? Como eu já acreditava que clientes que vêm por indicação não é legal, né? Sempre dá alguma coisa errada. Toda vez que vinha por indicação, eu já falava, ih, é por indicação. Entendeu? Minha postura já não era, nossa, que legal ver uma pessoa por indicação, entende? Já não era uma postura muito aberta. Então, óbvio que a interação não ia ser a mesma, né? Como se eu tivesse pensando em, nossa, que legal, veio uma pessoa por indicação, veio uma pessoa nova, né? Fazer atendimento comigo. E quando eu percebi isso, eu comecei a mudar a minha postura, eu comecei a mudar o modo como as coisas que eu acreditava, né, em relação a isso. Comecei, depois que eu conscientizei, eu consegui transformar. Por isso que é importante a consciência,
né? E aí, depois que eu mudei essa minha postura, eu mudei essa minha crença na minha cabeça, começou a só vir indicação boa e pessoas interessantes, e parou também, ajustei essa questão da galera que vem procurar parceria de um jeito bizarro, que eu não ganhava nada e só a pessoa saía ganhando alguma coisa, eu só ia trabalhar, né? Enfim. E aí, depois que eu também ajustei em relação a essas parcerias, essas pessoas, eu ajustei a minha postura também diante do que aparecia para mim. E aí parou de aparecer essas propostas, pararam de aparecer gente que não me pagava, parou de aparecer gente que queria vir pedir coisa de graça, se eu não dava, a pessoa me xingava, enfim, cada coisa que apareceu já, mas enfim. Então diz que as pessoas com atitudes mais positivas agem para alcançar os bons resultados esperados. Então, se a gente acredita que algo vai dar certo, a gente se esforça mais, a gente se coloca numa postura diferente. A gente tem atitudes diferentes quando a gente acredita que algo vai dar certo. A gente dá explicações positivas para os contratempos, né? Não deu certo dessa vez, mas a próxima vai dar, né? E a gente continua se esforçando, né? Porque se a gente acredita que vai dar certo, a gente continua. E a gente continua feliz. Por outro lado, pessoas com atitudes negativas, né? Quando a gente tem atitudes negativas, porque acho que não tem muito disso, de pessoas com atitudes negativas e pessoas com atitudes positivas. A gente tem momentos de atitudes mais positivas e momentos de atitudes mais negativas, né? Negativas, vocês entenderam, né? Não sei se eu falei errado aqui. Mas a gente tem os dois, né? Então, pessoas quando têm atitudes mais negativas aceitam as derrotas como prova daquilo que já esperavam. Eu falei que não ia dar certo, eu falei que era ruim tal coisa. Eu tava certo, né? A gente quer estar certo quando as coisas é ruim. Assim como a gente quer estar certo quando as coisas são boas, mas enfim. Então a gente aceita as derrotas como prova daquilo que a gente já esperava e também como desculpa para a gente não lutar pelo desfecho positivo, porque se as coisas não estão caminhando e a gente já acredita que não vai dar certo, a gente já usa isso de desculpa, já não tá dando certo mesmo, nem vou mexer, nem vou sair do lugar, porque pode dar certo? Pode, mas aí eu vou ter que fazer alguma coisa, né? Eu quero sair daqui para fazer alguma coisa, para me esforçar para isso dar certo. Aí depende do que é importante para cada pessoa, né? E aí vai de momento, vai de situação em situação, de pessoa para pessoa. Né? E isso é um motivo a mais, então, para a gente deixar da gente se preocupar com o que pode acontecer de ruim e a gente se concentrar mais no que vai dar certo, né? No que pode acontecer de certo, no caso, porque a gente não sabe, né? Então, meio que escolher, né? Se a gente pode escolher acreditar que vai dar errado ou acreditar que vai dar certo, a gente pode escolher pelo caminho, né? De acreditar que vai dar certo e desenvolver tudo isso, todas as crenças, posturas e tal. Tem uma outra parte aqui que fala que as profecias autorrealizáveis podem ser uma forma de nos fazer sentir infelizes, né? E aí ele comenta sobre a questão dos horóscopos curtinhos, né? Que a gente vê em jornal, revista há muito tempo, né? Sei lá, que as pessoas que nasceram em X signo podem sofrer um acidente, né? E algo de fato acontece com você. Portanto, provavelmente, a astrologia funciona, né? De acordo com essa lógica e disso aqui que está sendo descrito. Então, a gente acaba acreditando na astrologia por um trechinho que a gente leu, bem superficial, generalizando, né, todo mundo. Então, sei lá, mais de 600 milhões de pessoas, com certeza, nasceram sob o mesmo signo solar, né? Eu trabalho com astrologia, então eu tenho um estudo um pouco mais aprofundado, não é só o signo que a gente chama de nosso signo. E eu não gosto dessas previsões de horóscopo. Enfim, aí a pessoa acaba, né, acreditando naquilo e realmente alguma coisinha aconteceu, a pessoa tropeçou e caiu, ou ela bateu o carro sem querer. Mas aí fica o questionamento, será que é isso mesmo, né? Será que você teria sofrido realmente o acidente, mesmo se não tivesse lido esse tal do horóscopo? Ou se você fosse uma pessoa descrente da astrologia, né?
será que realmente isso aconteceria? E é claro que não dá para saber, porque a situação já aconteceu, então não tem como saber, porque você já leu o negócio e já aconteceu o fato do acidente, então não tem como saber. Se você não tivesse lido, o que teria acontecido? Aí seria uma realidade paralela, né? E ele dá um outro exemplo, que eu acho que é um pouco diferente, mas que envolve aí a exemplificação da questão das crenças, de que eu vou voltar um pouquinho falando ainda sobre a questão da astrologia. Eu parei de ler previsões que as pessoas colocam, previsões, sejam elas curtas, em jornal, revista, sites. Eu parei de ler Instagram, enfim. Parei de ler as previsões que as pessoas dão, porque sempre tem alguma coisa catastrófica, sempre tem alguma coisa negativa. E pessoas como eu, que são extremamente influenciáveis, fáceis de manipular, fáceis de. Como se diz? De acreditar em algumas coisas, né? É importante tomar o triplo de cuidado, porque eu parei de ler quando eu comecei a ficar doente, porque um dos lugares que eu lia, né? Eu sei que hoje em dia o site está um pouco diferente, o Personari, mas eu lia e eu comecei a ficar doente, eu tava ótima. Mas o site falou que eu podia ficar doente e eu fiquei doente. Então, assim, né, parei de ler, porque eu vi que eu tava sendo muito influenciada a umas coisas que não tava legal. Então, assim, eu parei de ler essas previsões todas aí de astrologia, de qualquer coisa, né? E realmente deixei, eu vou vivendo a minha vida assim e ficar vendo esse tipo de previsão, que não me faz bem. Então, eu aprendi a filtrar isso, né? Aí ele dá outro exemplo, que só contei para exemplificar, né? Que não é questão só do que o outro fala, e sim também de você filtrar mais quem que você está indo buscar informação, qual tipo de informação que você está indo atrás, e se você não está querendo dar essa responsabilidade das coisas darem errado na mão do outro, né? Porque se você toma uma coisa que o outro diz que é verdade como verdade, né? Você que escolheu acreditar, né? Em que aquilo realmente era verdade. Então precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Com essa questão para você se responsabilizar pelas suas crenças, né? Pelo que você filtra de informação. E dá outro exemplo aqui, que acho que tem a ver mais com a questão das crenças e mentalidade do que realmente essa questão de será que se tivesse ouvido, né, teria sido diferente. Ele fala que quanto mais lambadas eletrônicas forem colocadas nas ruas, né, radares, quanto mais radar for colocado nas ruas, mais haverá infratores de trânsito, porque se tem mais radar, tem mais chance das pessoas, né, em algum deles pegar algum tipo de infração de trânsito. O que vai obrigar, entre aspas, a colocar mais radar, porque se tem mais infração, é mais desculpa para colocar mais radar, né? Na verdade, eu considero isso como a máfia da multa, né? Então, assim, que isso vai dinheiro para o governo, né? É um dinheiro aí a mais para colocar no bolso. Porque às vezes tem lugar que não precisa de radar e o povo coloca, né? Que mais? Ele fala também, quanto mais um país se sente ameaçado pela nação vizinha, mais aumenta o seu potencial bélico, que por sua vez vai fazer o outro país querer reforçar o armamento quanto antes. Com isso, pode eclodir aí uma guerra, né, que tudo tem a ver aí com a mentalidade, né, e acabam criando situações. Que mais? Ele fala de uma coisa também que aconteceu recentemente com a questão da pandemia, que se um número grande de pessoas acredita que uma previsão ou algo vai acontecer, né, um prognóstico, diagnóstico, enfim, diz que determinada mercadoria vai ficar mais escassa ou mais cara, isso sendo verdade ou não, os consumidores passarão a comprar mais desse produto para guardar, para estocar em casa, o que fará a mercadoria realmente ficar escassa ou ficar mais cara, né? Por causa da questão da demanda. E aconteceu, né, com a questão do papel higiênico, que eu não sei quem que falou, né, que o papel higiênico ia ficar mais difícil, né, porque a questão do Covid, um dos sintomas era dor de barriga. E realmente para muita gente. Aí começaram a comprar um monte de papel higiênico e
realmente tava ficando difícil de achar papel higiênico na época, né? Porque quase não tinha. Então, na época ainda tinha bastante álcool gel, mas papel higiênico tava ficando escasso. Então, quando a gente acredita em algo muito forte, né, essa visão, a gente acaba criando um movimento, né, que faz às vezes isso realmente acontecer. Então, aí a profecia de um acontecimento leva ao acontecimento da profecia. Né? Então, por você dizer que algo vai acontecer, se realmente você acreditar, alguém acreditar nisso, vai ter todo um movimento para que isso realmente aconteça, né? De alguma forma. Então, precisa tomar cuidado com essas questões. Aí ele fala de alguns exemplos também de profecias autorrealizáveis nas artes, né? Literatura, cinema. E aí na literatura tem a questão do Édipo, né? O caso do Édipo, que ele mesmo realiza a profecia dele, que um oráculo falou para ele que ele ia viver uma tragédia, que ele ia matar o próprio pai e se casar com a sua mãe. E aí fica a história inteira dele tentando fugir disso, que ele não vai fazer e que ele vai evitar essa profecia de qualquer jeito. E aí no fim ele acaba realmente, né, matando o pai e casando com a mãe. Aí teve toda uma história de adoção enfim, que ele não sabia de umas histórias. Quando viu, ele estava casado com a mãe e ele tinha matado o pai. Então teve toda uma história aí familiar em que no fim da história foi exatamente o que ele mais temia realmente aconteceu, né? Tem um filme também que fala, é uma Minority Report, a nova lei, que tem o Tom Cruise e tal, que tem uns paranormais que preveem crimes. E aí vem um assassinato das pessoas e aí eles prendem essas pessoas para não acontecer os assassinatos, né? Antes que aconteça. Até que o momento em que o cara que trabalhava na segurança de prender essas pessoas apareceu nessas previsões aí. E aí ele fica o filme inteiro tentando provar que isso era mentira, até que ele aparece exatamente numa das cenas em que os paranormais preveram, né, que isso ia acontecer. Então, tanto o Édipo quanto esse personagem no filme fala dessa trama, né, de que os dois tentam a todo custo escapar da profecia e no final eles acabam exatamente cumprindo o que a profecia falava. Então, tem esse lance também de que o que a gente mais teme, a gente acaba atraindo, né? A gente atrai o que a gente mais teme, porque se é uma coisa que a gente tem muito medo e a gente pensa demais, a gente acredita muito naquilo, a gente pensa muito naquilo, que a gente vive muito aquilo, aí aquilo tá na nossa cabeça, na nossa boca, né? A gente fala muito aquilo, a gente sente muito tudo em relação àquilo, e a gente acaba construindo uma postura toda que vai construindo a situação, né? Então aquilo é como se fosse a nossa vida, digamos assim. E aí a gente vai atraindo pessoas, situações e tudo, né? E a gente vai se conectando com coisas, situações, sinais, entre aspas, que vão acontecendo, e a gente vai confirmando na nossa cabeça que aquilo realmente vai acontecer. E aí vai gerando mais medo, a gente alimenta essa crença, né? E com o tempo a gente acaba meio que construindo cenários em que aquelas coisas às vezes realmente acontecem. Então precisa realmente tomar muito cuidado, estar muito consciente em relação às crenças, para onde a vida, né, as suas ações estão te levando, perceber no que está embasada essas suas ações, se você não está gostando dos resultados que você está tendo, para conseguir ir trabalhando nessa transformação, né? Outro exemplo que ele dá de filme é da Matrix, né? Do filme Matrix, que o personagem principal, o Neo, ele visita o oráculo e o oráculo fala, né, para não se preocupar com o vaso. E aí, quando ele pergunta que vaso, que ele não devia se preocupar, ele se vira, esbarra num vaso e o vaso quebra. E em seguida o oráculo provoca, né? O que vai atormentar a sua cabeça agora é a pergunta de que será que você teria quebrado o vaso se eu não tivesse dito nada? Né? E a mesma questão lá da questão
do... Qual que era a história? Do horóscopo, né? Por exemplo, né? Esse horóscopo fala que pode ter um acidente, só que aí você acredita que é acidente de carro, aí você dirige, só que você tá com medo de bater o carro, você fica nervosa. A postura de ficar muito tensa, ao invés de relaxar, dirigir normal, você dirige com certa tensão, uma adrenalina que pode acabar fazendo com que você não veja algum carro chegando, alguma pessoa atravessando, porque você tá muito nervosa, né? E acabar causando algum tipo de acidente, mesmo que seja pequeno. E aí acaba se realizando. Então, será que se eu não tivesse lido aquilo, você ia ter ficado nervosa, ia ter acontecido acidente, né? Então, é importante tomar cuidado aí com essas previsões aí, tá? E com o que você está acreditando, né? Com o que você filtra aí. Ir atrás, né? De qual informação, quais pessoas você vai atrás de certas informações. Também tem aí na literatura O Crime de Lord Arthur Saville, do Oscar Wilde, que tinha um protagonista do livro, vai num quiromante, né, que lê a mão, que prevê que ele vai matar alguém, que faz ele pensar, então, se tá escrito que eu vou matar alguém, é melhor que eu faça isso quanto antes. Então, assim, às vezes a gente acredita muito naquilo que o outro diz, que a gente quer realizar aquilo, se vai acontecer isso, eu vou fazer no meu tempo, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o quanto antes, né? Se é pra sofrer, então que sofra logo. Então, realmente a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente escuta, no que a gente decide acreditar. A gente escolhe acreditar, porque é muito sério isso, né? E isso faz muitas vezes com que a gente jogue para o outro a responsabilidade que é nossa, de tomar certas atitudes. Não, eu fiz isso porque o quiromante falou tal coisa, eu fiz isso porque meu horóscopo disse que ia acontecer tal coisa. Não porque você, né, que fez, não porque eu que tomei a decisão de acreditar nisso e eu que tive a postura tal diante de tal coisa e aí aconteceu o que aconteceu. Então é importante a gente começar a tomar mais essa responsabilidade pra gente retomar o poder sobre a nossa própria vida, né? Sobre o que acontece nela, dentro do que é possível da gente controlar. Também tem um livro, né, que se chama, acho que Doces para o Meu Doce. É um conto, na verdade. Narra a história de uma menina que, de tanto ouvir tantas vezes o pai falar que ela se comportava como uma bruxinha, ela decidiu aprender bruxaria para provar para o pai que não estava enganado. Também tem essa coisa, né? A gente querer provar que a gente está certo, que a gente querer provar para o outro alguma coisa. E aí, às vezes, a gente não tem essa consciência de que a gente está fazendo algo para provar alguma coisa para alguém, né? Ao invés de realmente ter a consciência, para que eu tô fazendo o que eu tô fazendo? Será que isso vale a pena? Será que isso é bom? O que tá me motivando a fazer o que eu faço, do jeito que eu faço, né? E aí também dá um outro exemplo prático, né? Que aconteceu numa terapia em duas mulheres conversando. Na verdade, é uma psicóloga que conta uma situação para ilustrar de duas mulheres conversando. A primeira mulher diz: Acho que ninguém me ama. E a outra pergunta: Por que você acha isso? Porque acho. Ninguém me quer. Quando arrumo um namorado e mostro como sou de verdade, ele passa a agir diferente comigo. Então logo me canso e me afasto dele. A outra pessoa pergunta: E como você é de verdade? Aí ela conta: Eu digo o que eu penso e não me importo com o que os outros vão pensar. Sei que tem gente que não suporta ouvir a verdade. Além disso, não gosto de aguentar o mau humor dos outros, nem que venham me contar seus problemas. Fico muito irritada e sou capaz de explodir se... Aí outra corta e pergunta: Será que às vezes você não fica na defensiva? Aí ela responde: E como que eu não vou ficar na defensiva? Ninguém gosta de mim. Entende a situação? Ela acredita que ninguém ama ela e por isso ela se fecha e cria uma barreira de ser uma pessoa que fala qualquer coisa, não tem responsabilidade pelo que fala, não tá nem aí pro que o outro vai achar, então ela não tem a escuta aberta, né, para filtrar o que pode ser uma crítica que pode ajudar ela a melhorar, né, uma coisa que seja válida e críticas que ela pode ignorar, né? Ela não sabe lidar com crítica praticamente.
e não tá buscando se trabalhar, né? Então ela simplesmente aceitou que as pessoas não gostam dela, então por isso ela pode falar o que ela quiser. E eu não acho que é muito por aí, né? Mas muita gente faz isso. Eu já fiz muito isso. Mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar, né, com as críticas, com o julgamento dos outros, com o nosso julgamento sobre nós, né? E entender muita coisa em relação a essa questão da opinião do outro, né? E da responsabilidade que a gente tem sobre o que a gente fala, de como a gente se trata, de como a gente trata os outros, e que isso influencia muito, né, nos relacionamentos. E uma terapeuta fala que se a gente acredita que a gente não pode fazer ou conseguir alguma coisa, a gente não pode realmente. E se a gente escolher acreditar nas pessoas que acham que a gente não é capaz, a gente não vai ser. Então é fundamental a gente esperar o melhor sempre, mesmo nas piores circunstâncias, porque com isso a nossa mente se prepara de outro modo para lidar com as adversidades da vida. Bom, aí eu discordo um pouquinho em relação a sempre fundamental esperar o melhor sempre, porque a preocupação ela existe e não é à toa, tá? Ela é importante. Aqui a gente está falando de como lidar com a preocupação no sentido de cortar os excessos, né? Porque ela é importante para a gente se preparar para as situações da vida. É importante para a gente se preparar para alguma situação de risco, né? Só que acho que a gente pode ser mais realista, né, em relação a essas situações e ter mais consciência do que a gente está acreditando em relação às situações que acontecem na nossa vida, para a gente entender como será que a gente está lidando com elas, se é uma coisa que é uma postura nossa e uma ação nossa que está trazendo uma reação da vida positiva ou se é negativa, né? E que a gente tem esse poder de controlar isso. Eu vou ler a primeira história porque eu acho que ela é a que resume melhor, é a melhor coisa que tem aqui nesse capítulo, né? Que é essa historinha aqui. Faz tempo que André está preocupado com a possibilidade de perder o emprego. Sua empresa vem demitindo muitos funcionários e ele desconfia de que será o próximo. Só que antes disso acontecer, ele começou a sondar o chefe, tentando obter as informações sobre essa sua situação. E esse comportamento deixava tão ansioso que ele mal conseguia dormir de noite. Ele chegou ao escritório cansado, porque não tá dormindo, e de mau humor, porque ele não tá dormindo, ele não tá descansando, ele tá tenso, né? E por causa disso, a sua relação com os colegas também não tem sido a ideal. Ele começa a ficar mal-humorado, ranzinza, reclama, não rende tão bem no trabalho, né? Então ele parou de se dedicar às suas tarefas com tanta eficiência como antes, e só ficava imaginando o que ia acontecer se ele perdesse o emprego. Não, porque se ele perdesse o emprego, ele não ia conseguir pagar isso, ele não ia conseguir fazer aquilo. Enfim, né? Ele começava a pensar em muitas coisas negativas. E por fim, de tanto ele alimentar essa preocupação e deixar de lado o trabalho em si, ele vê o seu medo se confirmar e ele é demitido, né? Então, tem essa questão que às vezes não foi alguém que disse, né? Ele mesmo criou essa neura na cabeça. Só que de tanto ele acreditar naquilo, de tanto ele frisar aquilo dentro dele, ele não dormia mais direito, né? Então, percebe, por conta do que ele acreditava na mente dele, ele acabou. O corpo dele, né, reagiu a isso, ele já não dormia mais direito, mau humor. Então, isso aí afetou as relações dele no trabalho, afetou o trabalho, ponto dele realizar, né? Exatamente a neurose, a preocupação que ele tinha na cabeça dele, que ele acabou, né, tornando realidade. Então é isso, gente. Preste bastante atenção aí no que a cabeça sua tá te dizendo. Muitas vezes preste atenção porque a mente ela mente, né? Comece a filtrar realmente o que importa nesse momento. O que está acontecendo, o que você pode fazer nesse exato momento por uma situação que às vezes te preocupa. Né? E se for algo muito em excesso, busque ajuda de um profissional. Às vezes precisa, né? Às vezes é um hormônio, alguma coisa que talvez esteja faltando em você para te ajudar a lidar com certos sentimentos, sensações, enfim. Às vezes é algo antigo, né? Que aflorou agora e que precisa de uma ajuda de algum profissional. Mas, se possível, né? Se não precisar e que você conseguir lidar sozinho,
começa a refletir, né, sobre o que tem voltado sempre para sua cabeça, o que te deixa desestruturado, né, ou desestruturada aí, que te faça muito mal. Começa a perceber e se conscientizar disso, se fazer perguntas, né, para realmente te bater de frente com relação a essas preocupações, se realmente é algo que tem base, né, embasamento prático, se aquilo realmente pode acontecer, ou uma coisa que você está criando na sua cabeça, porque aí você pode escolher entre escolher imaginar coisas negativas ou escolher imaginar coisas positivas, porque isso vai mudar o modo como você se sente, vai mudar a sua postura diante das coisas e vai te ajudar a passar pelas situações de uma forma diferente, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado. Esse é o capítulo da preocupação do livro Diário Espiritual. E deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Bom, é basicamente isso que eu falei mesmo, né? Focar mais e buscar ferramentas que te deem estado de presença, né? Você está no momento presente, porque você não fica pré-ocupado, né? Você não fica se ocupando com coisas que não aconteceram e deixa de se ocupar no momento presente, deixa de fazer as coisas que você pode fazer de fato no momento de agora, até para melhorar as coisas, né? Num futuro, talvez. Porque o futuro ele nada mais é do que as consequências de coisas que a gente está fazendo no momento de agora, tá? Então é isso, tomem cuidado com previsões, profecias por aí, né? E filtre melhor de quem você vai atrás de informação. Tome cuidado com o que você toma como verdade por aí, que isso pode influenciar o modo como você enxerga a vida, as situações, e pode influenciar muito suas posturas. Isso pode ser tanto positivo quanto negativo para você. E se for fazer profecia ou previsão para alguém, qualquer que seja bem pequenininha ou grande, tenha essa responsabilidade de dizer coisas positivas, coisas que possam ajudar a pessoa a melhorar, a se sentir bem, a ficar bem, tá bom? Então é isso. Gratidão e até o próximo vídeo que a gente começa o próximo capítulo desse livro.